Boa noite a todos. Eu estou aqui novamente, acabando de chegar do trabalho, né? E para mais um áudio, né? A respeito. Hoje eu pretendo falar alguma coisa para vocês sobre o trabalhador brasileiro, né? Eu comecei fazendo uma pesquisa sobre a abolição dos escravos que aconteceu no dia 13 de maio, né? Fui me aprofundar nos estudos para ver como aconteceu a escravatura dos negros, como aconteceu o movimento, né, que acabou em abolição dos escravos aqui no Brasil. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não vou falar apenas do negro escravo, trabalhador brasileiro, eu vou falar sobre o trabalhador brasileiro, porque desde o começo dos tempos, né, o Brasil ele vem enfrentando situações complicadas com relação aos trabalhadores. E, infelizmente, ainda atualmente, nós vivemos os mesmos problemas, nós vivemos as mesmas situações em que o trabalhador brasileiro é sacrificado em primeiro lugar, depois é que é visto outras situações, né? Todos sabem que a abolição dos escravos, né, ela aconteceu por conta da princesa Isabel que assinou, mas a verdadeira história ela não aconteceu simplesmente porque a princesa era boazinha, porque ela queria libertar todos os escravos, não. A abolição aconteceu devido aos movimentos populares, né? Movimentos populares feitos pelos trabalhadores e mesmo por poetas da época, né? Por ativistas, né? Que se reuniam e lutaram para que acontecesse a abolição da escravatura aqui no Brasil. Infelizmente, isso demorou 300 anos, né? Nós vivemos a vergonha, né, de ter o trabalhador escravizado aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que quem trouxe os escravos para o Brasil foram os portugueses, porque isso era costume na Europa, né? Eles vieram para cá, para o Brasil, tentaram escravizar os índios, colocar os índios para trabalhar nas lavouras, nas canas de açúcar, né? E os índios, ele não se domesticava facilmente como eles queriam, não. Então, o que aconteceu? Eles foram e trouxeram os africanos para cá. Os africanos, a maior parte, eles foram pegos, né, na praia. Muitos deles foram vendidos pelos próprios caciques, vamos assim dizer, pelos chefes das tribos que eles tinham lá na África, né? E alguns foram caçados e vieram para cá, para o Brasil, né, em situações precárias, navios superlotados, muitos morreram no caminho por conta de febre amarela, por conta de várias doenças, o banzo, né? Muitas doenças viviam numa situação, vinham todos juntos, amontoados, né? Com uma refeição irrisória, né? Então, sem a mínima condição de higiene, e isso foi uma degradação da humanidade. Eu digo da humanidade porque não foi só para o Brasil que os escravos vieram, não. Eles foram também para a Europa toda, né? É bom que nós lembremos disso. E o que eu descobri é que o que retardou a abolição da escravatura no Brasil, né, foram os políticos. Os políticos da época, né, os grandes senhores, donos de terra, que tinham os cafezais, que tinham as canas de açúcar, as fazendas lá, eles não queriam, eles aceitaram várias leis que tivemos, leis do ventre livre, todas, e eles mesmos tinham o propósito de ir colocando essas leis lentamente. Por quê? Para que eles continuassem com o trabalhador, para que eles continuassem com o negro trabalhando para eles. Então é bom que a gente lembre que o problema do Brasil, desde os tempos da monarquia, vem sendo a política, né? Porque os políticos mesmo não queriam, esses senhores, eles participavam da política, eles eram os caciques, né? Os donos, eles que direcionavam as eleições, eles que escolhiam os deputados, eles que escolhiam os seus senadores, e era eles que mandavam no Brasil na época,
né? Então eles tentaram retardar de todas as maneiras. E na época, né, o Brasil, ele estava muito atrás com essa história de tendo trabalhador escravo aqui no Brasil, né, e o Reino Unido pressionou, então aconteceu a abolição dos escravos. Então não foi por conta de uma princesa boazinha, porque quando a turma fala em princesa, acho que é uma mulher bonita, né, que ela seria boazinha, que ela não foi mais por pressão mesmo, pressão popular, dos populares, trabalhadores populares, muitos poetas que se reuniram aqui no Brasil e que fizeram acontecer a abolição dos escravos. E infelizmente ainda nós temos ainda o trabalhador brasileiro, ele é escravizado, porque a partir do momento que o trabalhador ele é obrigado a usar os ônibus para ir e voltar para o trabalho superlotado. A partir do momento que ele necessita de um hospital e ele não encontra um médico para ser atendido, a partir do momento que ele não pode comprar a alimentação suficiente para si, para a sua família, ele ainda é tratado como escravo. Então não adianta a gente querer dizer que no Brasil nós não temos mais escravos e que aconteceu a abolição. Não aconteceu, né? Eu sou contra essa história de dizer também que só os negros foram. Não foram só os negros, o povo brasileiro em si, porque no meu entender, o povo brasileiro é constituído pelo negro, pelo preto, né, vamos assim dizer, pelo branco, pelo amarelo, pelo índio, é uma mistura de etnia. O povo brasileiro, o brasileiro em si é uma mistura de etnia. Então o Brasil ele vem sofrendo problemas desde o começo e são poucos os que querem enxergar a realidade e querem fazer alguma coisa para isso, principalmente os políticos e aqueles que retêm o poder da nação. Então é preciso que os brasileiros sim se reúnam, que os brasileiros saiam nas ruas, eles se reúnam, eles façam um movimento para acabar com tudo isso. Porque foi isso que acabou com a abolição dos escravos. A abolição do trabalho, forçar o trabalho escravo no Brasil. E infelizmente nós estamos vivendo a mesma situação atualmente. Não há muito tempo, já foram encontrados em fazendas pessoas trabalhando para políticos, inclusive, como se fossem verdadeiros escravos, né? Em dormitórios super precários, alimentação precária, eles mesmos reclamavam, não recebiam salário, não recebiam nada. Então a situação ainda persiste, a situação ainda continua aqui no Brasil. Então é preciso que o povo brasileiro acorde de vez e se reúna mesmo, reúna nos movimentos, que chame todos o trabalhador, que eles se reúnam para brigar, não só pela Previdência, mas para brigar por tudo, pela reforma, pela sua aposentadoria, pelo seu salário, por tudo, que ele brigue para ser o brasileiro dono do Brasil, porque nós brasileiros não somos dono do Brasil. Eu só quero deixar hoje, na noite de hoje, uma pergunta: quem está por trás de tudo isso, além dos políticos? Quem são os donos realmente do Brasil, para querer que o Brasil, há tanto tempo ainda, ele ainda permita que tenhamos em nossa nação o trabalhador escravo? Quem está por trás de tudo isso? Façam essas perguntas, vão pesquisar, vão procurar, vamos estudar, vamos tentar entender o que está acontecendo realmente em nosso país. Porque só assim é que nós conseguimos realmente transformar nosso Brasil na grande nação que nós aspiramos tanto, na grande nação que será o Brasil. É por isso que eu vim trazer essa live no dia de hoje, para que todos vocês pensem, para que todos vocês vão analisar, para que todos vocês procurem investigar, procurem saber a realidade do trabalhador brasileiro aqui neste país. É isso que precisa acontecer. É isso que precisamos ter em mente. Investigar tudo, saber de tudo e lutar por tudo. Porque nós somos brasileiros. O Brasil é nosso. Brasil acima de tudo. O Brasil é a nossa pátria. Boa noite.